Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de passe do Centro Espírita da Casa do Caminho Simão Pedro. Meu nome é Adriano Carlos e hoje nós vamos para a aula 7, falar sobre a aplicação e resultados do passe. Bom, vamos começar aqui falando sobre mais um pouquinho sobre o que é o passe, né? E como que o passista pode fazer a aplicação desse passe e como que o paciente, né, a pessoa que está recebendo o passe, como que ela tem que se comportar, como que ela tem que agir, como que pode ser feito nela e quais são os seus benefícios ou inclusive seus malefícios para quem está recebendo o passe, né? Vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, para começar aqui, então, o fluxo energético se mantém e se projeta às custas da vontade do médium passista, assim como de entidades espirituais desencarnadas, que auxiliam na composição dos fluidos. Bom, só por esse início aqui, né, nós já podemos perceber que, como todas as outras coisas que já estudamos aqui, o passe também vai depender da espiritualidade amiga, da espiritualidade que vai estar junto com o passista para a aplicação do passe, né? Então não depende só da vontade do passista, mas também da espiritualidade. Dessa forma, podemos concluir que a disposição mental de quem aplica o passe e de quem recebe é muito importante. Como eu falei ainda há pouco, né? E nós vamos ver melhor daqui vamos ver melhor daqui para frente como que o passista tem que se comportar e como que quem está recebendo, o paciente também deve se comportar. As forças fluídicas vitais, as psíquicas, dependem do estado de saúde do médium passista e as espirituais de seu grau de elevação moral. Assim é que o médium passista deverá estar mais possível em equilíbrio orgânico e moral. Bom, isso aqui, né, como vimos até naquela aula anterior, comigo, na aula sobre o fluido vital, como que é o estado de saúde do médium. Vocês lembram que para nós termos o fluido vital, que é aquilo que vai ser doado, a nossa saúde tem que estar em boas condições. Nós temos que estar nos alimentando bem, os nossos órgãos, nosso organismo deve estar em perfeito estado, em harmonia, né, para podermos produzir melhor fluidos, né, produzir mais fluidos, uma grande quantidade para poder doar. E também o grau de elevação moral, né, como tudo que o Espiritismo prega. A nossa elevação moral, a nossa evolução moral depende de como nós nos comportamos, de como nós aplicamos o Evangelho em nossa vida. Então, quando deve ser aplicado o passe? Bom, a variação das condições fluídicas perispirituais de qualquer criatura viva produz desequilíbrios orgânicos e psicológicos que podem dar origem a enfermidades. Alterações psicológicas ou traumas orgânicos podem provocar mudanças fluídicas na camada exterior do perispírito, agravando doenças ou iniciando estados mórbidos. Então, quando que deve ser aplicado um passe? Um passe deve ser aplicado quando a pessoa está em algum estado ou de doença ou de algum estado mental que não está muito bom, né? Problemas psíquicos, alguns distúrbios mentais, como em crises de ansiedade, até em depressão. Então, quando a pessoa não está no seu melhor estado, tanto físico como mental. Daí a importância da terapia energética dos passes como tratamento, mas principalmente como profilaxia das enfermidades. Ou seja, o passe ele pode ser utilizado tanto para ajudar a cura, e nós vamos ver mais para frente também que não isoladamente, mas sim também junto com as práticas médicas, né, as práticas de saúde. Então, o passe pode ser utilizado juntamente num processo de cura, mas também como profilático, ou seja, antes de desenvolver uma doença, quando a pessoa já está no início de um estado com a sua saúde debilitada, né, no início de uma debilidade da saúde. Então, o passe pode ser utilizado como profilaxia, né, já que vai ser a doação do fluido vital do passista para o paciente. Por isso, o passe deve ser aplicado regularmente, desde que seja esclarecido que o procedimento não é obrigatório para desvinculá-lo de ritual ou dogma. Né? Isso aqui falamos muito sobre isso, que no Espiritismo nós tentamos desvincular qualquer ideia de um ritual, de um dogma, como é feito em outras religiões, né? Sem julgar se é certo ou errado,
mas explicando o ponto de vista do espiritismo. Nós não seguimos ritual. Então, assim, o passe ele deve ser aplicado regularmente, principalmente para aquelas pessoas que estão necessitando de um passe, mas sempre tem que ser avisado, informado ao paciente, né, aquele que está recebendo o passe, o assistido, de que aquilo dali não é obrigatório. Não é obrigado a ficar recebendo passe regularmente, mas que é uma boa indicação, como a gente já disse, né, principalmente para aquelas pessoas que estão num estado de saúde mais necessitados. E como que é feita a posição do paciente, aquela pessoa que vai receber o passe? Como que ele tem que estar? Bom, o passe pode ser aplicado com o paciente em qualquer posição que o deixe relaxado, deitado, sentado e em pé são as mais comuns. Ou seja, vemos aqui que a principal característica do paciente, né, da pessoa que vai receber o passe, é ele estar relaxado, é ele estar numa posição confortável. Então, seja em pé, seja deitado, e normalmente sentado, né, que a pessoa vai receber o passe, ela senta numa cadeira de frente para o passista, ou em alguns casos que ela vai estar deitada, como em trabalhos de enfermidade espiritual, desculpa, na enfermaria espiritual, em que se deita o paciente, ele vai receber o passe, né? Mas o mais importante aqui é que ele fique numa posição que ele se sinta confortável, independentemente se vai ser deitado, sentado ou até de pé. Atentar para que o assistido se desvencilhe de objetos tais como bolsas, guarda-chuvas, pacotes, etc. Coloque-se na posição indicada e fique o mais descontraído possível. E por que retirar esses objetos? Faz algum mal estar com algum objeto? Ele vai atrapalhar o recebimento desses fluidos? Não. Mas como nós falamos aqui agora há pouco, né? A pessoa tem que estar o mais confortável possível, então o mais relaxada possível. Então, se ela estiver segurando objetos, carregando algum objeto, ela não vai conseguir ficar numa posição confortável, ela não vai conseguir ficar relaxada, né? Ela vai ficar se preocupando com aqueles objetos, carregando o peso, se por acaso tiver, por exemplo, uma bolsa, uma mochila. Então, assim, é importante que se deixe no local guardado esses objetos para receber o passe. Pessoa, como eu disse, em perfeito estado de equilíbrio, relaxamento e está confortável. E em relação ao passe e psicofonia, né? Então, aqui, para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento sobre isso, o que é a psicofonia, né? É quando o médium ele transmite através dos sons, através de voz, através da sua voz, ideias passadas por um espírito. É com ele, né? Então, assim, a psicofonia no passista e a psicofonia no paciente, como que deve ser essa relação durante o passe? Bom, primeiramente, em relação ao passista, ela é extremamente inconveniente e desnecessária. Inconveniente por conta da reação de temor, receio ou curiosidade da maioria das pessoas diante do fenômeno, gerando um estado mental inadequado às transferências fluídicas. A gente tem que lembrar que nem sempre a pessoa que está recebendo o passe ela tem um conhecimento da doutrina espírita aprofundado. Ela não vai saber, por exemplo, o que é a psicofonia. Ela vai ver o médium, por exemplo, mudando o tom de voz, mudando a sua vibração ali na voz, e aquilo dali pode causar um certo temor, um receio, ou até mesmo um desconforto para o paciente, né? E isso daí não vai ser bem visto, não vai ser bem quisto, é um inconveniente. Então, o passista, principalmente aquele mais, como eu posso dizer, aquele mais experiente, ele tem que saber se ele é um médium psicofônico, ele tem que saber se portar na hora do passe, se comportar e se regular, né? Ele tem que saber que naquele momento, se ele tiver recebendo algum amigo espiritual ali, que naquele momento ele não vai poder ser atendido, né? Deixar para uma outra hora, não vai poder dar essa comunicação. Então ele vai ter o autocontrole de não dar psicofonia naquele momento. E ela é desnecessária por quê? Porque o aplicador bem preparado e desempenhando com regularidade seu trabalho favorecerá a sintonia adequada
entre ele e o seu parceiro espiritual, através da intuição, por onde as sugestões fluirão naturalmente. Ou seja, o passe, principalmente para o passista mais experiente, já vai ser uma coisa mais regular, ele vai estar preparado para aquilo. Então ele não precisa ficar se ligando a outros espíritos para ficar dando a psicofonia. Ele já vai estar ligado ao seu amigo espiritual e, através da intuição, né, e de sugestões que vão vir a ele, saber dar um bom passe. E, caso aconteça alguma psicofonia, devem ser tomadas todas as medidas necessárias para interrompê-la de imediato. Não estabelecer qualquer conversação com o espírito, porque isso vai atrapalhar o passe, vai atrapalhar a doação fluídica e vai atrapalhar, inclusive, o conforto e a concentração do paciente que vai estar recebendo o passe. Então, no máximo, informá-lo de que poderá ser atendido nas reuniões específicas, como eu disse anteriormente, né? Se o médium está percebendo que existe ali alguma comunicação, ele tem que rapidamente e abruptamente interromper e falar e comunicar ao espírito que aquele não é o momento, né, de ser atendido e que ele deve ser encaminhado para uma reunião específica onde ele vai ser atendido. Né? E se for o caso da psicofonia de uma incorporação no paciente? Bom, aos primeiros sinais de incorporação iminente, que são, por exemplo, alterações no ritmo respiratório, a perda de equilíbrio da cabeça, os braços penderem largados, né, ao lado do corpo, deve o aplicador procurar despertar o assistido chamando pelo nome, incitando-o a reagir, recomendar que mantenha os olhos abertos e, sendo insuficiente, aplicar-lhes passes de dispersão, soprofio, etc. Ou seja, o passista, ao perceber que o paciente que é um médium também, né? Se ele for um médium, está começando a incorporar, a receber um espírito ali, querer dar uma psicofonia, nessa hora ele tem que perceber, através dessas alterações, principalmente físicas no médium, e chamá-lo na hora, pelo nome mesmo, para tentar fazer voltá-lo à consciência, voltar a se concentrar e não deixar que ele faça psicofonia, né? A gente tem que lembrar que ali, no momento do passe, quem está sendo atendido é a pessoa, e não o espírito que, porventura, se conecte ao médium naquele momento. E o silêncio, como que deve ser para o passista, principalmente, está ali. Ele pode ficar orando, fazendo orações, ou falando, né, no momento do passe? Bom, não. O melhor passe é aquele que é feito em silêncio, né? Então, o aplicador deve procurar executar os movimentos necessários ao passe com simplicidade e discrição, evitando produzir ruídos, tais como os estalidos, respiração ofegante e etc. Então, aquele passista que fica balbuciando orações, fica fazendo estalos ao lado do paciente, ou sons como bater palma, isso daí não é bem visto, né? Não deve ser feito desse jeito. É tudo em silêncio. Então, até para não tirar a concentração do paciente e a própria a própria concentração do passista. Ele não pode ficar se perdendo nesses momentos, né? Quando o passista começa a fazer outros movimentos mais abruptos, tal, ele pode perder a concentração e, com certeza, vai interromper ali a ligação com a espiritualidade amiga que está auxiliando no passe. Então, a orientação ao assistido deve ser sucinta e em voz baixa, sendo suficiente dizer-lhe que fique bem relaxado em oração e, se necessário, corrigir sua postura. Então, quando o paciente entra, o passista vai atendê-lo, né, com cordialidade, falando bom dia, boa tarde, boa noite, pedindo para sentar ou deitar, qual foi? Então, dando orientações básicas e bem sucintas, né? Até porque você não quer desarmonizar o ambiente. Né? O ambiente que você vai estar é um ambiente mais equilibrado, né? No mínimo assim com uma música para ajudar a relaxar, uma música bem simples, né? Alguns sons que deixem a pessoa confortável e que não tire a concentração. Então, qualquer orientação ao assistido, em voz baixa, calma, sempre respeitando a harmonização do ambiente. Então, não estabelecer diálogo com o assistido. Se necessário alguma orientação mais prolongada, fazê-la em outra oportunidade, então não naquele momento. E a relação com o paciente? A gente acabou de falar aqui, por exemplo, né, que você vai dar alguma
orientação para o paciente, para o assistido, e como que é a relação com ele? Bom, imprescindível estabelecer entre o aplicador de passes e o assistido laços magnéticos fundamentados no respeito, na confiança e na simpatia. Para tanto, é preciso tratá-lo com simplicidade e cordialidade, utilizando os primeiros momentos do passe para conseguir esses laços. Então, como eu disse ainda há pouco, assim que o paciente adentra a sala, né, o local onde vai receber o passe, então o passista tem que recebê-lo com cordialidade, né, falando bom dia, boa tarde, boa noite, da forma que for, sempre com um sorriso, de forma cordial, mostrando respeito, porque isso já vai criar uma conexão entre o passista e o paciente. Então, visualizar o assistido saudável e feliz e nunca como alguém necessitado que esteja ali à espera de um auxílio, pois isso pode reforçar magneticamente o seu desequilíbrio e a sua enfermidade. Ou seja, quando o paciente entra na sala e vai receber o passe, você tem que olhá-lo de uma maneira que o deixe confortável, né? E não fazendo, por exemplo, caras e caretas assim, como, poxa, ele não está bem, dá para ver que ele não está bem, não, sempre com uma cordialidade, um sorriso no rosto, né, de forma harmoniosa. Recomenda-se que o assistido seja encarado como se fora dileto amigo e a ocasião do passe como um reencontro, sendo adequado que o aplicador imagine se abraçando fraternalmente o assistido, recebendo-o como irmão. Depois desse abraço fluídico, dá início ao passe. Então, aqui mais uma orientação, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, né, a dar o passe e ainda não sabem como fazer para harmonizar o ambiente. Então, sempre concentrando, fechando os olhos, imaginando como se você estivesse recebendo um amigo de longa data. Então, dando um abraço, não um abraço de verdade, mas um abraço espiritual, né? Sentindo, abraçando, acolhendo aquele paciente. E o contato físico com o paciente? Então, que eu acabei de falar, né? O abraço espiritual. Então, não precisa necessariamente abraçar, até porque não é de bom tom ter muito contato físico lá, é sempre bom manter uma distância entre ali 15, 20 ou até mesmo 30 centímetros do passista com o paciente. Então, deve-se evitar qualquer contato físico com o assistido antes, durante e depois do passe, justamente para não desarmonizar tanto o passista como o paciente. As únicas hipóteses que se fazem necessárias, o contato são a incorporação do assistido, como falamos agora há pouco, né? Se precisar, se perceber que aquilo dali vai desarmonizar o ambiente, vai desarmonizar todo o passe, e quando da aplicação do sopro frio ou quente. O paciente está lá, né, precisando de de algum apoio, né, por alguma hipótese assim que seja realmente necessária, então aí sim é permitido o contato, aí seria necessário o contato, mas normalmente é bom evitar. E quem está recebendo o passe tem que ficar de olhos fechados ou olhos abertos? E o paciente, de olhos fechados ou olhos abertos? Então, assim, não existe uma regra para isso, existe uma recomendação. A recomendação é sempre de olhos fechados. E por quê? Porque isso vai ajudar na concentração, isso vai ajudar na harmonização. Então, quanto mais concentrado o passista tiver, quanto mais concentrado o assistido tiver, melhor vai ser o passe. Isso não quer dizer que o olhos abertos não vai conseguir ter a ligação, né, entre o passista e a ligação e a doação fluídica, né, entre o passista e o paciente. Mas é porque com os olhos fechados fica mais fácil de não ter qualquer coisa que possa tirar a atenção, né, de ambas as partes. Aqui, realmente, como fala, em princípio, assistido e aplicador deverão manter os olhos fechados para tornar mais fácil a concentração. Porém, durante o passe, há momentos em que o aplicador deve manter os olhos abertos para observar as reações do assistido quando sinais de incorporação, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Então, pode abrir o olho, se você perceber que está acontecendo alguma coisa ali necessária a chamar a sua atenção e que não vai tirar sua concentração do passe, você abre o olho, né? Mas em regra geral, é bom manter os olhos fechados para ajudar na concentração. Nessa circunstância, recomenda-lo a manter os olhos abertos, devendo iniciar de imediato os processos indicados para tal fim, como já falamos anteriormente. Passe em objetos e roupas. Então, posso dar passe em roupas e objetos, né? Se o paciente, a pessoa que está precisando,
eu vou lá e faço, não, vou fazer um passe aqui na roupa que ele vai usar, que essa roupa, quando ele for vestir, vai ajudá-lo a, a se curar ou a se tratar. Então, não. Né? Deve-se evitar a prática de dar passes em roupas, toalhas, objetos, fotografias que pertencem ao doente para que ele seja atendido à distância. Deve-se sempre aliar ao tratamento espiritual, tratamento médico, pois os benefícios somar-se-ão em favor do necessitado. Como nós vimos em aulas anteriores, né, na aula sobre o fluido vital, como o próprio nome já diz, né, de vital vem de vida, então ele é inerente à vida. Somente os corpos orgânicos possuem o fluido vital. Então, como roupas e objetos são corpos inorgânicos, não tem como eu fazer uma doação de fluido para eles. Né? Então, não tem como magnetizá-los com esse fluido vital para que possa atender um paciente que está à distância. Para isso já existem até os passes à distância, né? São novas aplicações advindas aqui no Espiritismo, que não é o caso da aula de hoje, mas então, para ser bem sucinto nesse assunto, como as roupas e os objetos são inorgânicos, eles não têm como possuir um fluido vital, então não pode fazer o passe em objetos e roupas. Como começar e como terminar a aplicação do passe? Bom, as sessões de passe devem sempre começar com a preparação dos passistas, e, pois assim, será bem mais fácil cada um deles desligar-se dos problemas do cotidiano e, desta forma, atingir o estado de harmonia psíquica adequado. Então, assim, o passe, ele começa desde antes do paciente entrar na sala, né, ou dele chegar lá. Então, alguns minutos antes, é bom os passistas chegarem, entrarem na sala, se harmonizarem, colocar uma música, né, para poder se concentrar, se desligar de todos aqueles problemas de sua vida pessoal. Por quê? Porque você tem que trazer bons fluidos, né, bons pensamentos. Então, tudo começa com a preparação do passista alguns minutos antes. Já na sala do passe, mas ainda sem a presença de paciente, deve-se fazer uma prece pedindo assistência espiritual, executando-se depois um minucioso autopasse. Então, né, nesse momento que já chegou, já se organizou, já começou a se concentrar, fazer uma prece, pedir a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade, né, a assistência na hora dos passes, e fazendo o autopasse para quê? Para se harmonizar, para se concentrar e para retirar todos aqueles fluidos deletérios, né, que porventura ainda possam estar com o passista. Esta fase somente deverá ser encerrada quando cada um se sentir verdadeiramente harmonizado. Então é sem pressa, não adianta ter pressa, tem que se concentrar, tem que se harmonizar para poder fazer doação de bons fluidos. E no encerramento, após atendido o último paciente, deve-se repetir o autopasse e fazer-se uma prece de agradecimento final. Então, é basicamente um encerramento mesmo, né, do passe, do trabalho. Normalmente, dependendo de quantas pessoas forem atendidas, o passista ele pode se sentir um pouco mais cansado, né, pela doação de fluidos. Então, ele faz ali um agradecimento, faz uma nova oração, para continuar harmonizado, continuar concentrado e para ser revitalizado, né, com seu fluido vital. Não tem sentido o passista, após aplicar uma série de passes, pedir para receber, por sua vez, passe de outro companheiro. Qualquer sensação ruim que se apresente no passista, em consequência do trabalho, é indicação segura de que alguma regra fundamental foi negligenciada por ele, ou, o que é pior ainda, uma constatação de que ele já precisava de um passe, de fato, desde o início, e não deveria de forma alguma ter tentado participar do trabalho. Então, como a gente falou ainda agora, né, quando vai começar a aplicação do passe, que o passista chega lá na sala, no local onde vai ser aplicado, ele tem que conseguir se harmonizar e se concentrar. Se ele já está percebendo que ele não está conseguindo uma concentração, que ele não está conseguindo a harmonização, que ele possui fluidos deletérios, ele não pode participar da realização do passe, porque como é que ele vai fazer a doação de bons fluidos se ele não consegue se desvencilhar desses fluidos deletérios? Então, quando termina o passe, ele pediu um autopasse porque ele está se sentindo mal, isso gera uma indicação de que ele nem deveria ter começado esse trabalho. Agora, é diferente, por exemplo, quando
excedida a sua capacidade de doação, comprometendo-se com isso o seu próprio equilíbrio. Ou seja, como a doação pode ter sido muito grande do fluido, né, durante o passe, aí sim ele pode pedir a aplicação de um passe só para receber de volta aquele fluido que foi doado, né, para ele poder se manter em equilíbrio. Passes em reunião mediúnica. A reunião mediúnica, né, é um trabalho desenvolvido, né, para quem já tem mais algum entendimento do espiritismo, né, para quem já participa disso daí. Então, temos que entender que em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas somente em condições específicas. Então, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito. Então, o que acontece, né? Não é o caso aqui do nosso estudo, né, falar sobre reuniões mediúnicas, mas sim do passe, mas só para falar nesse ponto. Então, por exemplo, numa reunião mediúnica em que é atendido um coração, é atendido um espírito, que ele está com muito sofrimento, preso em alguma sensação, né, com pensamento negativo, então aí sim, nesse caso, você pode aplicar um passe para que ele possa se tranquilizar, para que ele possa se acalmar, para que seja feita o seu atendimento, né? Porque isso vai favorecer a dispersão de fluidos deletérios que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Então, o médium ali que vai dar a passividade, às vezes ele pode também precisar desse passe justamente para conseguir se harmonizar ao espírito, conseguir se equilibrar para poder fazer a comunicação. Nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores em geral, a aplicação do passe é necessária. Por quê? Porque isso vai trazer um alívio significativo, vai amenizar o sofrimento daquele coração, né? E também vai proteger os médios das vibrações desarmônicas do seu perseguidor espiritual. Então, quando tiver nessa questão desses espíritos suicidas e obsessores, aí sim é necessária a aplicação do passe para ajudá-los, né? Nesse desequilíbrio. E agora falando dos resultados, quais são os resultados do passe? Bom, os resultados do passe podem ser de 3 ordens, né? Eles podem ser benéficos, maléficos ou nulos, não trazer resultado nenhum. Isso tudo vai depender do agente transmissor, ou seja, do passista, que é o que é dotado de recursos vitais e espirituais, e do agente receptor, né, que é o assistido, pode chamar de paciente, doente e etc. Então, como fazer para que esse passe possa ter resultados benéficos, né? Para que não tenha resultados maléficos e também não nulos. Então, muito importante na hora do passe tanto quem está aplicando, o passista, como quem está recebendo, pensar no merecimento e no seu estado de receptividade, né? Então, aquela pessoa que pratica o evangelho, que estuda sobre isso, que já tem em seu âmago assim, né, bons pensamentos, boas sensações, boa energia, né, elas vão ser determinantes para os resultados finais. Ao passo que aquelas pessoas que não estão em boas vibrações, com pensamentos negativos, né, o resultado final não vai ser aquele esperado. Então, o estado de receptividade se estabelece a partir dos pensamentos e sentimentos do assistido, no momento do passe. Então, como que ele está, né, nessa receptividade do passe? Ele está bem? Ele está acreditando naquilo? Ele tem fé naquilo? Como que é? Porque se a pessoa chega lá já de má vontade, com pensamentos ruins, falando, eu não acredito nisso, eu não gosto disso, então qual vai ser a receptividade desses bons fluidos, né? A gente tem que lembrar que tudo é questão de harmonização, de equilíbrio. Então, se ele vibrar em faixa de desequilíbrio, vai tornar tudo isso uns fluidos refratários, ação de fluidos emitidos pelo aplicador. O aplicador vai estar tentando transmitir bons fluidos, mas eles não vão ter aquela receptividade, aquela boa receptividade pelo assistido. Então, para os resultados serem satisfatórios, é importante que o assistido seja induzido a acreditar que vai melhorar e que tenha confiança no aplicador. E lembrar sempre, o passe sozinho, ele não vai curar ninguém. Então, tem que ter uma boa receptividade e a pessoa também tem que fazer os seus acompanhamentos médicos, né, com os profissionais de saúde também. Então, recomendo ao assistido manter-se em oração durante todo o procedimento do passe. Justamente para quê? Para
tentar sempre estar concentrado, em bom equilíbrio e com bons pensamentos. Então, a duração que os efeitos benéficos do passe produzam no assistido dependerá em grande parte do teu vibratório que este venha a estabelecer posteriormente a aplicação. Como nós falamos em várias aulas, né? Tudo depende da vibração. Se você está em boa vibração, se você está com bons pensamentos, aqueles fluidos recebidos vão ser benéficos. Agora, se você está numa vibração mais baixa, com pensamentos ruins, você vai transformar esses fluidos em fluidos deletérios, né? Então, se o assistido cultiva comportamento frívolo e desequilibrado, a ação benéfica vai se dissipar rapidamente, por conta dos novos fluidos deletérios produzidos por ele. Então, como eu falei, não todos os fluidos bons passados pelo passista, eles vão se dissipar muito rápido, justamente porque a pessoa que está recebendo o assistido, né, o paciente, ele está em desequilíbrio, ele está em desarmonia. Sendo assim, os fluidos benéficos serão repelidos, restabelecendo-se a condição que antecedia ao atendimento aplicado. Ou seja, por mais que os resultados pudessem ser benéficos para o paciente, por posterior aplicação ele vibrar mais baixo, vai ser dissipado rapidamente esse fluido. Né? Então, para os resultados benéficos, dependem do médio passista que deve estar em condições de transmitir o passe, ou seja, precisa estar com saúde física, né, em boas condições para que o fluido vital possa ser doado. Como nós estudamos em outra oportunidade, o fluido vital ele vai depender da saúde física da pessoa. Pessoas que estão em boas saúdes físicas, saúde mental, que se alimentam bem, né, ela vai produzir bons fluidos. Então, ela vai ser capaz de doar aquele fluido porque ele vai ter bastante fluido para ser doado. E o equilíbrio espiritual é levado para que os fluidos espirituais estejam em harmonia. Então, o equilíbrio espiritual é sempre os bons pensamentos, as boas práticas do Evangelho. E vai depender do assistido quando este estiver receptivo em condições de favorecer o recebimento da ajuda, vibrando mentalmente para melhor absorver os recursos espirituais, dispostos a se melhorar espiritualmente, pois a ajuda do passe é passageira e se fixará através de suas modificações íntimas. Então, como foi falado agora há pouco, o paciente ele tem que querer receber, ele tem que saber que aquilo dali vai estar favorecendo, então ele tem que acreditar, ele tem que ter fé. Então, ele tem que saber que aquilo dali ele vai receber e vai depender da sua vibração. E não só da sua vibração momentânea, mas também do seu querer, de como que ele vai querer seguir, né, no Evangelho. Então, recebendo o passe, recebendo esses bons fluidos e você seguindo no caminho do bom Evangelho, isso vai melhorar espiritualmente o paciente. E quando que ocorrerão os resultados maléficos? Bem, a depender do médio passista, quando ele estiver com uma saúde precária, pois ele vai estar com fluido vital deficitário, né, como falamos aqui, então, saúde boa, boa produção de fluido vital. Saúde precária, fluido vital deficitário. Com o organismo intoxicado, fumo, álcool, drogas, pensamentos desvirtuados. Então, nós sabemos que todos esses vícios, eles trazem prejuízo não só fisicamente, né, organicamente, mas também mentalmente. Então, se o organismo estiver intoxicado, é claro que o fluido vital vai ser deficitário, vai ser deletério, não vai ser um bom fluido. E quando ele também estiver em estado de desequilíbrio espiritual, com revoltas, vaidade, orgulho, raiva, desespero, desconfiança, ansiedade, ou seja, maus pensamentos, né? Como tudo aquilo que a gente fala, tudo é questão de vibração. Se eu estou com uma revolta, com um desequilíbrio espiritual por conta de maus pensamentos, isso tudo vai ter consequência no fluido vital que eu vou estar doando, naquelas energias que eu vou estar doando, né, que o passista vai estar doando. Então, aquilo dali pode passar fluidos vitais com vibrações baixas, fazendo mal ao paciente. E vai depender do assistido quando suas defesas estão praticamente nulas, não podendo neutralizar a torrente de fluidos grosseiros que lhes são transmitidos, visto que de alguma forma se afiniza com eles. Ou seja, se o paciente, né, está com aquele pensamento, vibração baixa, todo aquele fluido que ele vai receber vai gerar uma afinidade com aquilo e vai trazer resultados maléficos do passe, né, da energia cedida pelo passista. Então, quando tais fluidos não são atraídos pelo assistido, o próprio plano espiritual atuante desintegrará a carga transmitida pelo paciente, pelo médium passista despreparado.
Ou seja, se eu estou com maus pensamentos, né, se eu estou com uma má energia, vibração baixa, e o passista também está desse jeito, eu vou. Tudo questão de vibração. Vai existir uma afinidade, né, entre isso e eu vou receber esse fluido vital deletério. Agora, se eu estiver com bons pensamentos, se eu estiver vibrando melhor, a própria espiritualidade vai ajudar a que esses fluidos negativos, né, esses fluidos deletérios, não cheguem a mim, ao paciente. E quando que o resultado vai ser nulo? Bom, o resultado vai ser nulo quando o médium passista já é pelo próprio nome, né? Ele vai tratar aquilo com uma indiferença, com descrença. Então, embora a ajuda do médium passista, o assistido se coloca em posição impermeável, ou seja, ele não quer receber aquilo. Isso pode acontecer por conta de descrença, de vaidade, de qualquer aversão, leviandade e por qualquer outra indiferença praticada pelo paciente. Então, também nada adianta do médium passista estar lá dando bons fluidos se o paciente está naquela posição de impermeabilidade, ele não quer receber, ele está descrente com aquilo. Né? Então, não vai trazer resultado algum, nem resultado bom, mas também não resultado mal. Né? Então, temos que colocar em mente assim que tudo, como tudo aquilo que estudamos durante o Espiritismo, no Espiritismo, tudo é questão de uma boa vibração, tudo é questão de bons pensamentos, de como nós praticamos o bom evangelho. Então, se estamos vibrando, estamos com vibrações boas, recebendo os bons fluidos, o passe vai trazer resultados benéficos. Se estamos vibrando mais baixo, né, com maus pensamentos, vamos receber fluidos deletérios. E se estamos ali tratando tudo com indiferença, com descrença, não vamos receber fluido algum. Mais uma vez, para finalizar, a foto, a imagem do nosso grande mestre Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido, e qualquer dúvida vocês podem escrever aqui nos comentários, que nós ficaremos felizes em responder. Muito obrigado e fiquem com Deus.